podcast Memória do Futuro é uma viagem pela história do desporto de Guimarães. Uma viagem feita de memórias, locais, histórias e protagonistas. O meu nome é Andreia Barradas e hoje converso com Júlio Mendes. Júlio Mendes, bem-vindo ao Memória do Futuro. Muito obrigado. Deixe-me que lhe diga que estávamos muito ansiosos de ter a sua presença neste podcast, mas não estava fácil conseguirmos marcar a entrevista, mas finalmente temos aqui um dos rostos que também marca momentos muito significativos no Vitória Sport Clube, e falo apenas do Vitória porque, no fundo, este é um podcast que pretende narrar a história do desporto em Guimarães. Mas eu se calhar gostava de começar a nossa entrevista por falar um pouco mais do Júlio, porque tornou-se uma pessoa muito conhecida em Guimarães, sobretudo na época em que esteve no Vitória, mais do que na Câmara, eu diria, porque é muito mais mediático, não é, estar associado a um clube. E há sempre muita coisa que se diz, verdades, mitos, à volta destas pessoas que atingem algum mediatismo, né, que aparecem nos jornais, que parece que podem tomar todas as decisões sozinhos, depois vai saber e não é bem assim, não é? Para quem está dentro das instituições. E por isso, se calhar, gostava mesmo de começar a nossa conversa por aí, perguntando-lhe quem é o Júlio Mendes, quem é o homem que hoje se senta aqui comigo na mesa do Memória do Futuro, por trás do currículo, que é conhecido por todos, claro. Pois, nem sei bem como lhe hei de responder. Olha, eu sou uma pessoa normal. Claro. Vimaranense, com uma matriz vimaranense muito forte, porque nasci em Guimarães e vivi até aos meus 17, 18 anos no Centro Histórico de Guimarães. Ah, sim, que marca, não é? Sim. Ali na zona da Rua da Rainha, Praça de Oliveira, Praça de Santiago, e portanto vivi muito Guimarães nos tempos da minha infância e juventude. Portanto sou um vimaranense. Que marcos deixou esse tempo de poder viver no centro histórico, que é tão diferente daquele que era do seu tempo de criança e adolescente e jovem? Que marcos acha que esta coisa de ser vimaranense, que é tão forte, deixou no seu caráter até hoje? Eu não sei se isso me marcou nessa marca de uma singularidade vimaranense, um bairrismo. Não sei se me marcou. Porventura, outras vivências noutras paragens também conferem marcas fortes. E, portanto, as marcas que tenho e as memórias que tenho são da infância, dos amigos, de poder deitar-me no chão do passeio do centro histórico depois das férias ou depois das aulas, portanto, em junho, em que fazia muito calor e à noite brincávamos, jogávamos a bola na rua e depois ficávamos a olhar para as estrelas deitados no chão, a sentir o calor do granito. Hoje não é possível fazer isso. E na altura era tranquilo caminhar-se, as crianças podiam ir à escola a pé, eu ia a Santa Luzia a pé sem que os meus pais se preocupassem com questões de segurança. Tão diferente de hoje em dia, claro. Eu frequentei a secundária da Veiga, que é bem longe do centro histórico, e ia a pé, portanto eu nunca tive nenhum problema. Portanto, hoje os tempos são diferentes do que eram nessa altura. E portanto eu não sei dizer-lhe se isto confere alguma marca de vimaranensismo. Eu diria que não. Sim, até porque o Júlio deu muitos saltos e é um homem de projetos e de ambições, sim, e conheceu o mundo, não é? E claro. Sim. Depois viajei bastante. Eu saí de Guimarães nessa altura, 17 para 18 anos, e emigrei. Fui para Santiago de Compostela tentar fazer o curso de Medicina. Pois é, porque sonhou ser médico. Exato. Aviação também era uma paixão, não é? E ainda é. Olha, eu agora Tem licença, não é? Tenho licença, estou a fazer eu tenho a licença suspensa e estou a fazer uma renovação, porque deixei de voar durante muitos anos, por causa do trabalho, também por causa do Vitória. Claro. E a aviação tem regras muito rigorosas, portanto, quando está assim, algum tempo sem voar, é preciso fazer quase tudo de novo. Exames, voos com o instrutor, tudo isso. É um hobby, é um passatempo que tenho e que gosto. Mas dizia-lhe, portanto, eu saí, na altura de sair, 17, 18 anos, fui para a Espanha e estive lá praticamente um ano. Uma cidade maravilhosa, Santiago, que beleza, não é? Compostela, também vivi lá coisas giras, conheci gente interessante, espanhóis, galegos, num tempo muito conturbado, porque a Galiza queria se afirmar, e então os espanhóis, portanto, ali naquela altura... E continua a tentar-se afirmar em Espanha, a verdade é essa, que a Galiza foi sempre um bocadinho discriminada, mas é outro tema. Esforçavam-se por falar galego, que aquilo já era uma confusão, que a gente não sabia se era galego,
se era castelhano, se era português, mas esforçavam-se porque era uma forma de se afirmarem na sua identidade. Mas depois acabei por mudar de ideias e voltar àquilo que era, àquele que era o meu projeto inicial de criança, que era ser engenheiro civil, fazer pontes e prédios e essa coisa toda. E regressei a Portugal e fui para Coimbra. E fiz o curso fiz a licenciatura de Engenharia Civil em Coimbra. Eu vou querer falar um pouco mais à frente dessa sua questão de deitar-se no centro histórico, brincar com os amigos do centro histórico, Sim. sonhar pontes e construção e depois ter estado envolvido naquela que foi também a requalificação no tempo que trabalhou na Câmara, Sim. porque acho que deve ter sido um prazer imenso poder reconstruir. Certo. Mas ainda falando um pouquinho deste início, digamos que de percurso profissional, tenho também alguma curiosidade de perceber o que levou um homem que vai para a Espanha, pensava ser médico, aviação, estamos a falar de coisas tão distintas da vida política. O que é que o leva a interessar-se pela vida política e a concorrer para a Câmara Municipal e consegue um lugar, não é? Depois do curso de Engenharia que tira em Coimbra. Sim. Bem, eu não sei bem se me interessei por política, eu interessei-me pelas coisas de Guimarães. Ok. Porque eu acabo o curso, regresso a Guimarães, acabo o curso em Coimbra, Engenharia Civil, regresso a Guimarães, começo a trabalhar como profissional liberal e durante algum tempo era essa a minha ocupação e a dada altura um amigo começou a insistir comigo para que eu concorresse a um lugar de engenheiro civil na Câmara Municipal. O concurso já tinha sido aberto várias vezes e ninguém concorria, ficava sempre deserto. E eu na altura dizia-lhe que nem pensar, nunca na minha vida havia de ser funcionário público. Tinha ali alguma marca que vinha da família, do meu pai, porque era gente da têxtil. Sim. E, portanto, havia ali não sei se dizer algum preconceito, mas alguma ideia de que ser funcionário público não era coisa assim muito interessante. Mas depois, ao fim de... Interessante é o Júlio falar disso sem preconceito. Desculpe-me interromper. Sim, porque era assim que todos deveriam falar, justamente. Falo porque eu hoje conheço o lado de lá e o lado de cá. Exatamente. Conheço a perspectiva de ser funcionário do Estado, ou da autarquia, no caso, e de ser um profissional liberal, ou ser um empresário. Portanto, eu já estive dos dois lados e, portanto, sei que há pessoas boas e más dos dois lados. Claro. Portanto, não há... Às vezes nós temos tendência a querer enfatizar um aspecto porque nos dá jeito. Não é? E então, eu pensei que, na altura bom, se calhar até é capaz de ser interessante ter uma experiência numa Câmara Municipal, porque eu toda a minha vida, na minha profissão, vou ter que lidar com municípios e, portanto, vou fazer uma experiência. Vou estar lá um ano e tal, mas depois vou embora. E fui assim, com essa intenção. Mas acabei por ficar, porque comecei a abraçar desafios. Há uma pessoa que, na altura, já estava na Câmara, um vereador, que é o Sr. António Castro. Sim. O Sr. António Castro, António Azevedo e Castro, muito conhecido. Muito. E era uma verdadeira força da natureza. E que, apesar de ser 1,45 m e de ser serralheiro, como ele fazia questão de dizer, era um estratega. E um bom homem de contas, não é? É, de contas, um estratega, e soube envolver-me desde o início. Eu dizia-lhe, olha que eu se calhar não sou bem das vossas cores políticas. Até já fui militante em Coimbra, de outro partido e tal, e ele dizia, eu não quero saber disso. Isso não me interessa para nada, interessa é a gente que me ajuda a fazer coisas. Exatamente. E eu comecei a sentir admiração por aquela pessoa, por aquele homem. Ainda hoje tenho. E comecei-me a envolver. Envolver-me pelas coisas de Guimarães. Querer fazer melhor, querer ver Guimarães noutro nível. Depois tenho a oportunidade, também a convite dele, de estar quase um ano na Turipenha, a montar o teleférico, a fazer a gestão da construção do teleférico, que estava na altura, eu julgo que foi em 84, porque depois ele é inaugurado em 94, porque ele é inaugurado em 95. Portanto, eu em 94 vou para a Turipenha e estou lá praticamente um ano
para pôr aquela máquina a funcionar, fiz a gestão da obra, fiz ali também alguma parte de projetista, de algumas coisas que era preciso resolver, engenheiro civil, basicamente. Claro. Também deu muito gozo ver uma infraestrutura que hoje é do orgulho de Guimarães. É que o Júlio esteve mesmo envolvido em grandes ativos estratégicos de Guimarães até. Podemos falar do multiusos de Guimarães. Também estive, é verdade, todo o processo O quer centro dizer, não histórico. politicamente na altura, mais como técnico, mas sim. Sim, eu não estou a falar. Mas sim nas opções técnicas, grandes opções técnicas, de diálogo com os projetistas, de planeamento da obra. Estive, assim como estive igualmente envolvido no projeto do Centro Cultural de Vila Flor. Mas esse processo da reabilitação do Centro Histórico também me deu muito gozo. Imagino. Bastante. Porque fui vendo o Centro Histórico do meu tempo para já abrir-se, não é? Ia ser para todos e com menos discriminação e preconceito. Sim, eu acho que esta requalificação também permitiu isso ao Centro Histórico. Sim. Eu tive aí uma pequena parte, tenho que ser sincero, uma pequena parte, porque a maior parte do trabalho começou a ser feito pelo Presidente António Magalhães, que teve uma determinação férrea em proceder à requalificação do Centro Histórico. E de levar a cabo um sonho que tinha sido iniciado por António Xavier, mas com uma coisa muito pequenina. Sim, ele e o arquiteto por ali ficaram, e António Magalhães leva... E não era fácil, porque houve ali alguma resistência por parte, como em tudo, não é? Há sempre muita resistência à mudança em tudo. As pessoas estão bem como estão, às vezes não veem que podem ficar melhor, têm um bocado de medo do desconhecido e, portanto, havia ali algumas resistências. A Alexandra Zé, esta arquiteta que estava no GTL, tem um papel muito importante também, porque foi capaz de interpretar também aquela determinação em proceder à reabilitação do Centro Histórico, e eu entro num momento já mais tardio, mas ainda tive a oportunidade de ser o responsável político pela reabilitação do Largo do Carmo. Eu chamo-lhe Largo do Carmo, não sei não me recordo já se tem um nome oficial, que é aquele espaço antes do castelo, antes dos Passos Ducos. Quem sobe para os Ducos de Bragança, cujo projeto foi feito pelo arquiteto Miguel Frazão. E, portanto, estive aí já numa função política, assim, como vereador, que tinha essa área do Centro Histórico, a par de outras áreas interessantes também. Claro. Também esteve envolvido em tudo o que deu origem à Capital Europeia da Cultura 2012. Também. No início. Aquele ano de preparação, estive com a Francisca Abreu, que também era vereadora, tinha a valor da cultura. Trabalhámos bastante, os dois. Eu tinha mais a componente de reabilitação urbana, componente urbanística, de investimento e de planeamento financeiro. E, portanto, trabalhei também bastante com a doutora Cristina Azevedo, que mais tarde veio a ser presidente da Fundação. Ela era, na altura, vice-presidente da CCDRN. Tivemos que fazer reprogramação dos fundos comunitários. Também tive aí uma perninha nisso. E, portanto, acabei por participar nesse processo, que decorreu durante um ano, com a doutora Francisca Abreu e mais 2 pessoas que foram, na altura, designadas pelo Ministério da Cultura, e, portanto, fizemos a candidatura, que foi apresentada em Bruxelas várias vezes, foi aprovado. Fez parte de um pequeno núcleo de 4 pessoas que foi fundamental para o início, não é? A verdade é essa. Sim, somos 4 coautores da candidatura. E o presidente do júri da Capital Europeia da Cultura, o Sr. Bob Scott, se a memória não me falha, ficou encantado com o processo de reabilitação de Couros. Couros, zona de Couros. Também já tinha sido começado antes nas minhas áreas de responsabilidade política e, portanto, quando aparece a Capital Europeia da Cultura, nós já tínhamos ali aquilo tudo quase em fase final a ser produzido em termos de projeto e, portanto, foi fácil passá-lo para um nível superior e integrá-lo na candidatura. E o Presidente do Júri ficou muito satisfeito com aquela componente da candidatura, porque viu nela um exemplo para a Europa. Porque a Europa tinha muitos espaços que tinham sido espaços industriais e que estavam abandonados em cidades
em cidades interessantes europeias e, portanto, seria um exemplo para a Europa de reabilitação de espaços abandonados que podiam ser convertidos em espaços interessantes, de convívio, Entendo. ligados à academia, etc. O Júlio não vive em Guimarães, apesar de toda esta não. bela história que acaba de Há nos muitos contar e anos. de vários pormenores que serão muito interessantes para quem ouvir isto agora ou Sim, daqui a sim. 20 anos. Quando vem a Guimarães e vê, por exemplo, Multiusos, que tem uma atividade imensa, quer desportiva, quer a música, enfim, diferentes tipos de eventos, o teleférico, o centro histórico onde brincou e agora o vê com turistas, enfim, com vida, de uma forma totalmente nova. Ainda mexe consigo ou é um tempo que já lá vai? Bom, Porque o Júlio é engenheiro, não é? eu sou O seu muito, perfil eu sou é muito pragmático. sou muito racional. Sou muito racional, é verdade que sim. Mas mexo, sim. Não digo que estou todos os dias a viver esse sentimento, não é? Mas tenho momentos em que, vamos ver, eu vivo em Braga há 30 anos. Pois. Porque por questões familiares, de casamento, dos meus filhos, optei por ficar próximo deles em Braga, mas tenho o meu escritório aqui em Guimarães, ali na Avenida de Londres. Então vem muito. portanto, Peço desculpa que a cidade eu não tinha. Eu achei sim. que viesse com menos frequência a Guimarães, Não, porque viaja bastante pela sua profissão, vive em Braga. Sim. Aliás, já quando estava no Vitória Sport Clube vivia em Braga, portanto já são muitos anos. E esse foi um eu tema achei que vinha com menos frequência, sabe? Na minha primeira candidatura, esse era um tema, era um problema. Foi um anticorpo, era quase algo para não ganhar. Pronto, e eu lá tive que explicar, olha, vivo, é verdade, mas é por uma questão de responsabilidade familiar. Então já que me deixa, vamos até ao Vitória. Que para mim estava sempre à frente do Vitória. Estaria sempre. E eu disse isso claramente às pessoas. E as pessoas entenderam e aceitaram. Como é que surge este interesse em se candidatar à presidência do Vitória? Engenheiro, envolvido com Guimarães. É porque estava envolvido com Guimarães e o Vitória quase que se confunde com Guimarães? É isso. Essencialmente Guimarães. Porque eu nunca tive mínimo de pensamento no Vitória. Qualquer tipo de ambição de ser dirigente no Vitória. Fui sócio muito novo, muito jovem, e depois deixei de ser, e portanto, mas via o Vitória não com a proximidade que hoje vivo, e que vivi enquanto presidente. E portanto isso nunca foi cogitado. Mas a dada altura eu já não estava na Câmara, nem estava no Vitória, porque eu tinha estado no Vitória um pouquinho antes como vice-presidente do Emílio Macedo da Silva. E depois saí, estive cerca de um ano, tinha os pelouros de património e marketing. Património e marketing, como vice-presidente de Emílio Macedo da Silva. Saí na altura em que o Vitória jogou com o Atlético de Madrid, mais ou menos por essa altura, e depois, mais tarde, há um processo de algum modo complexo em que o presidente Emílio Macedo da Silva sai e são convocadas novas eleições. E eu sou muito pressionado. Então foi aliciado. Sim, muito pressionado por um conjunto de pessoas. Até porque já tinha lá estado, conhecia o clube, isso, talvez os por isso. problemas, o que poderia melhorar, devia até haver uma ambição pessoal da sua parte. Não tinha, não. Não? Não tinha mesmo. Então conte uma história. Não tinha. Foi aliciado por um grupo. Por um grupo de amigos que me pressionaram imenso, tomámos muitos cafés e fizemos jantares e eu dizia-lhes sempre que não e tal. E depois, eu não sei porque de repente comecei a pensar, bom, se de facto há aqui uma situação muito complicada que o Vitória está a viver e tendo eu este amor a Guimarães e esta preocupação com Guimarães, de repente dei comigo a pensar que se o Vitória tivesse um problema sério de continuidade, que o impacto na autoestima dos vimaranenses ia ser de tal forma que seriam necessárias várias capitais europeias da cultura para recuperar tudo isto. E então eu dei comigo a pensar, eu não posso dizer que não. Isto vai ser uma loucura,
porque eu na altura apressei-me a perceber como é que as coisas estavam, fiz umas contas e pensei assim, bom, eu tenho 1 ano para resolver o problema. Se eu ao fim de 1 ano não resolver um problema, vou junto com o Vitória. Vai ser um problema para o Vitória e para mim também, pessoalmente e familiarmente. E, portanto, eu acho que tomei assim uma decisão um bocado arrojada, demais, arriscada. Não sei se há alguma dose de responsabilidade, mas decidi aceitar o desafio e candidatei-me. Hoje, à distância do tempo, como avalia o seu estilo de liderança enquanto presidente do Vitória Sport Clube? Porque esteve lá bastantes anos. Estive a seguir ao Dr. Pimenta Machado. Entrou em 2011 ou 12? Entrei em 12. Eu sou o segundo com maior longevidade como presidente. Eu estive 7 anos, ele esteve 24. Teve muito mais. Ninguém o supera. Não. Ninguém o supera. Não. Ele queria mesmo estar no Vitória. Ele é o verdadeiro dinossauro. Ele é o dinossauro do Vitória. E já que esteve connosco. E fez muito trabalho. Foi uma ótima conversa. Fez muito trabalho na Vitória, lançou as bases importantes para a Vitória. Sim, com muitas polémicas à parte, há trabalho feito. etc. E essas partes são aquelas que ficaram. Depois as polémicas, há sempre desaparecem no tempo, e a verdade é que o trabalho está lá, não é? Teses, partidários de outras teses, depois o tempo vai se encarregando também de colocar as coisas no devido lugar, mas as infraestruturas ficaram aí. Eu depois tive a oportunidade também de fazer um upgrade, uma melhoria daquilo que tinha ficado do trabalho de Pimenta Machado, porque fizemos muita obra no estádio, na academia, que hoje é o que está aí. Fizemos investimentos importantes e demos um salto quântico, na minha opinião, em relação àquilo que era o Vitória antes de eu entrar. Já estava bastante bom, o Emílio Macedo da Silva também fez muito trabalho, notável, mas depois nós demos ali um salto importante, do ponto de vista das capacidades da academia, das infraestruturas, da qualidade e mesmo do estádio. Aliás, há uma declaração sua no Jornal Diário de Notícias, em 2012, quando assume a presidência: a recuperação financeira, a construção de uma SAD e um modelo desportivo assente na formação de jovens atletas eram das suas principais, digamos, missões. E essa era a componente do meu programa mais polémica, porque toda a gente me dizia, deixa lá cair essa coisa da SAD, porque o Vitória nunca vai ter SAD e tu vais perder as eleições. Porquê é que era tão importante um clube ter uma SAD? Para quem hoje toda a gente percebe, mas à época... Sim, porque eu acreditava que o Vitória tinha que sair de estar fechado em si próprio. E, portanto, abrir-se. Claro que isso depois comportava riscos. Okay. Riscos de termos gente nova, gente de fora, investidores, perspectivas apenas económicas ou financeiras, e portanto tinha riscos, mas nós tínhamos de ter a capacidade de controlar isso. E portanto eu acreditava que para o Vitória poder dar a sair da situação em que estava e poder encaminhar-se para um outro futuro, um outro patamar, era importante abrir capital social a quem quisesse investir num projeto empresarial. E a verdade é que o faz, quando completa, com a aprovação dos sócios, o clube fica com 40%, certo? Que vantagens surgiram para o clube após a SAD? Já que o Júlio até teve há alguns anos, o que é que... em que é que acha que o clube beneficiou com a SAD? Eu estou convencido que beneficiou bastante. Esse era um ponto importante da minha candidatura e era... uma exigência, entre aspas, minha, para aceitar ser presidente. Porque achava fundamental. E deixe-me dizer-lhe que também foi, se calhar, a principal razão pela qual eu baixei do Vitória. A par de outra menor. Se quiser, falarei. Eu gostava do final, porque há duas saídas surpreendentes do Júlio de projetos tão interessantes que gostava de ouvir por si o porquê. Se quiser, falo-lhe disso, porque acho que é importante que as pessoas também percebam. Penso que sim. E eu acho que sim, porque repara, nós abrimos o processo de subscrição de capital social e durante muito tempo, apesar de o Vitória estar numa situação financeira difícil, nós só conseguimos ter cerca de 120 mil euros de subscrição dos sócios. Eram necessários na altura 1 milhão de euros. E, portanto, o resto do capital veio de fora. E, portanto, é com esta pequena
incremento que o Vitória começa o seu processo de recuperação e de reorganização. Portanto, foi importante desde logo por causa disso. Não é? Claro. Porque teve aqui uma oportunidade de mudar algumas mentalidades, termos alguma liquidez e termos um parceiro que à data se dizia disponível para nos acompanhar nas necessidades. E a verdade é que quando o Júlio sai do Vitória, a saúde financeira do clube estava melhor do que quando entrou. Portanto, melhor. Algum trabalho. E até tenho os números e vou fazer questão de os dizer. Para que fique claro, eu faço questão de o dizer, porque não é só porque eu digo, porque é factual, está nos documentos, muito melhor. O Vitória, quando eu saí, era um clube que se recomendava. O Júlio entrou com um passivo de cerca de 24 milhões e sai com 8,9. Sim. É uma diferença abismal. Mas tem que pôr aí o ativo. Pois. E todos os indicadores contabilísticos falam mais, são mais eloquentes do que falar meramente de um passivo. Pois. Sem dúvida, claro que sim. Portanto, isso e nessa altura, a partir de 2017, da época 16-17, o Vitória já começou a dar lucro. Na época 16-17 nós já tivemos um resultado líquido, que é aquilo que se pode distribuir aos sócios, aos acionistas, de cerca de 1 milhão de euros. Portanto, era um clube com saúde financeira que se recomendava. Verdade. Certo. Vamos falar aqui um bocadinho de outro ponto desta sua declaração e é uma forma de rapidamente percorrermos o Vitória. Mas André, deixa-me dizer, eu estou a insistir neste ponto, não para sublinhar o trabalho que fiz, não me interessa nada, interessa-me que o Vitória... Não, estamos a falar do porquê de construir a SAD. Isso, é para que as pessoas percebam também quais eram a motivação das opções. Claro, e o Vitória colocar-se ao nível de outros clubes que já estavam nesse caminho há vários anos. E essa era a minha grande ambição. Claro que sim. Um modelo desportivo assente na formação de jovens atletas. Eu diria que a requalificação das infraestruturas ajudou bastante para isso. Bastante. Foi uma consequência dessa sua missão, digamos assim. Tudo está ligado, não é? Isto tudo está ligado. O crescimento das organizações e das pessoas tem que ser orgânico. Ninguém cresce só pelas pernas ou só pelos braços. Tudo tem que ser feito passo a passo. E, portanto... nós percebíamos também que para podermos ser capazes de convencer jovens a vir para nossas camadas formativas, também tínhamos que ter capacidade de oferecer condições, infraestruturas modernas, porque tínhamos concorrência. Isso também era importante. Para além de que isso é importante para que a formação dos atletas fosse melhor. Sim, claro que sim. Eu atrevo-me a dizer até que o Júlio foi um dos presidentes que também não olhou para o Vitória só para o futebol, porque existem vários títulos noutras modalidades. Sim. E daqui quero-lhe dar os parabéns porque há uma tendência muito grande de olhar sempre para o futebol quando se assume um clube desta dimensão nacional e há várias. O Júlio, por exemplo, há pouco, num dos livros de Desporto de Guimarães, dos primórdios à atualidade, inclusive destacou a parte da natação, onde o Vitória foi campeão nacional ainda. Sim, ainda era eu presidente, foi no meu último mandato, sim. E temos outros. 2013, conquista da Taça de Portugal com Rui Vitória, aí já estamos a falar de futebol, isto é um momento muito marcante, vamos ter que falar dele só no que diz respeito à cidade, mas por exemplo... Temos um campeonato nacional de sub-17, a Vitória não tinha, que é futebol. Exato. Em basquetebol conquista a Taça de Portugal em 2013. Sim. 2014 com a equipa principal participa na Liga Europa. A equipa de juvenis vence o Campeonato Nacional em 2014, como falava. Sim. Temos ainda o atleta paralímpico, Manuel Mendes, que também já esteve aqui connosco, que vai aos Jogos Paralímpicos do Rio de Janeiro em 2016. Manuel Mendes, excelente pessoa. Há ainda a disputa da Taça de Portugal em 2017, quer dizer, a questão da natação. Há, de facto, uma atenção para a formação de jovens atletas, tal como anuncia quando assume a presidência, quer para a requalificação, quer muito provavelmente pelas pessoas que também contratava. Quando contratava, e isto é importante até para percebermos, eu sei que o Rui Vitória não é contratado por si. Eu bem sei. Foi o Emílio. Foi o Emílio Macedo da Silva, sim. Mas ainda assim, uma vez que foi um homem que trouxe um título tão importante para a cidade e para o clube, e temos aqui noutras vertentes, noutras modalidades também algumas conquistas, quando o Júlio contratava alguém ou procurava alguém para assumir algum tipo de cargo com muita responsabilidade no Vitória, o que é que procurava nessa pessoa, sobretudo? Até para perceber o seu estilo de liderança. Isso é uma pergunta muito boa, porque a resposta é muito difícil. Ok. Sim, porque às vezes são recomendadas, não é? Às vezes não procuramos, mas... Eu confio muito na minha intuição. Ok.
Porque acredito que a intuição não é mais do que uma bissetriz entre várias coisas. Aquilo que nós vamos acumulando de experiência ao longo da vida, aquilo que estudamos, e depois aqui o nosso sistema, como não é capaz de reter sempre tudo presente, não tem que fazer aqui alguma triagem, depois criar aqui uma coisa que é um processo de decisão que eu chamo intuição. Que no fundo é pegar em tudo que nós acumulamos durante a vida e sabemos que é por ali que temos de ir. Portanto, mas as questões humanas para mim são importantes. Muito importantes. A forma como as pessoas lidam com os outros para mim é importante. Muito importante. E esse era sempre um aspecto que eu tinha em conta quando entrevistava pessoas para contratar. Era sentir como é que essa pessoa lidava com os outros. Capacidade de trabalhar em equipa e de empatizar. Isso para mim era muito, muito importante. Era o mais importante de tudo. Depois as questões técnicas viriam a seguir. Ou existiam ou não existiam. E se não existissem não podia ser, não é? Não se motiva pelas qualificações técnicas, mas sim pela capacidade que temos de nos relacionar. As questões técnicas têm que existir. Se não existirem, a pessoa não está qualificada para a função, para o ato, para a função. E, portanto, isso tem que se verificar e isso é mais ou menos... Isso é um processo fácil de se fazer. A outra parte, a parte mais difícil, que é esta que eu lhe dizia, de perceber o coração das pessoas, é o mais difícil. Era aquilo que eu mais me focava. Eu percebo. Já percebi. Vem de família. Não sei dizer, depois digo porquê. Não sei dizer-lhe isto de uma forma mais objetiva ou científica, se quiser. Alguma coisa de Guimarães ficou em si quando há pouco falávamos dos traços de personalidade, quando falou, Talvez. Porque acho que há uma característica que Mas vem olha que eu tenho mau feitio, não é só coração. Pois eu sei. Vamos passar aqui Acho um bocadinho... que todos temos. Claro, vamos passar um bocadinho mais à frente ainda na conversa, até para falar de Rui Vitória e da conquista da Taça de Portugal. Não para me focar demasiado no futebol, mas porque realmente isto foi algo que até para Guimarães teve uma grande importância. Que memórias guarda da cidade desse momento? Da cidade? Para quem cá não esteve. Da cidade? Mas como assim? Não percebi a pergunta. Eu estava em Lisboa. Claro, mas não é? Depois, não é? Alguma coisa cheguei, aqui houve não é? os festejos. Porque Sim. isto para os adeptos deve ter sido uma coisa transcendente. Porque eu senti infelizmente o Vitória, por mais adeptos que tem e esta paixão que existe com a cidade, não atinge muitos títulos, não é? nem muitas conquistas. Apesar que está na primeira divisão e hoje em dia já é uma grande conquista. Portanto, eu acho que isto em 2013 deve ter sido um marco muito grande, porque em 111 anos foi o primeiro título da equipa. Sim. E era por isso que eu gostava também de perceber pelos seus olhos o que foi a cidade, o clube, que importância isto teve, que memórias guardam? Eu não sei, eu nem sei como é dizer-lhe. Quando eu entro na cidade, sobretudo quando chego ao Toural e vejo um mar de gente, percebi que a importância que um jogo de futebol pode ter para as pessoas e para uma cidade. Percebi como isso tocou toda a gente. Era um mar de gente sem fim. Um mar de gente sem fim. Absolutamente emocionadas, felizes. E eu deixei-me contagiar por isso. Senti muita vaidade. Claro, porque ainda por cima tinha acabado de chegar ao Vitória, repare. Certo, foi muita muito vaidade. E depois achei que eu devia ser um gajo, desculpe, devia ser uma pessoa mesmo muito boa. Tinha conseguido um feito histórico. Mas, enfim, depois a gente cai na realidade. Claro, é daquele momento, não é? É um momento. Porque nós temos tendência para pensar que nós é que somos importantes, mas verdadeiramente o Vitória é grande pelos sócios. E eu às vezes acho que pior que o Vitória vai tendo são os presidentes. e depois, mas o futebol, como dizia há pouco, dá tanta visibilidade, tanta notoriedade, que transforma as pessoas. É preciso fazer um exercício de humildade contínuo. Porque a dada altura a gente acha que nós somos, de facto, em cima daquilo tudo. As coisas acontecem porque fui eu, porque fui o presidente, porque foi o presidente. Começámos a nossa conversa assim. Não é, claro. E não é. Claro que não é. E eu
sempre, durante o tempo em que estive no Vitória e em todo o lado, sempre privilegiei o trabalho em equipa. No Vitória eu tinha tudo, praticamente tudo, delegado. A maior influência que eu tinha era na escolha dos treinadores e praticamente foi eu que os escolhi todos. Tirando o Rui Vitória, porque já lá estava, mas também tenho alguma dose de escolha porque eu entendi que ficaria, que queria permanecer, claro. Até porque ele encaixa muito naquele perfil que há pouco me dizia que procurava. Precisamente por isso, muito, porque desde cedo percebi a tal componente humana e predisposição para trabalhar com os jovens, não é? Aderir ao nosso projeto, aquele de que falava a André há pouco. E, portanto, eu, como lhe dizia, tive a sorte de ter uma equipa maravilhosa, de gente capaz, que se entregou, que deixaram tudo e às vezes as profissões prejudicaram-se pessoalmente e familiarmente e devo referi-los aqui, o Hugo Freitas, o Armando Marques, o Pedro Coelho Lima, que entra mais tarde, ainda hoje está, é um excelente profissional, é dos melhores profissionais. Já aqui esteve connosco. Melhores profissionais que hoje o futebol profissional português tem. O Francisco Príncipe, que tinha área financeira, tem uma característica muito especial. Eu gosto muito do Francisco Príncipe, pela forma como ele abordava as questões das necessidades financeiras. O Luís Cirilo, que teve numa primeira fase e depois decidiu sair, mas tudo gente que eu guardo no coração e que me ajudaram imenso, nunca me criaram problemas nenhuns. Nunca vi neles como acontece frequentemente noutras organizações, sempre uma ideia numa segunda linha ou terceira linha a querer saltar para a primeira e a criar problemas à presidência e a querer ter protagonismo. Nunca. Cada um fez o seu trabalho, adorava o que fazia. Isto a parte de todos os outros profissionais que me ajudaram, que nos ajudaram, claro. Os treinadores, as equipas maravilhosas, jogadores de que guardo memórias, de quem guarda memórias. Não, acho importante o Júlio estar a referir esses nomes. Aliás, era uma das coisas que eu também e nas modalidades, porque nada se faz sozinho, não é? Não, nas modalidades, claro. Gente abnegada. Eu sempre quis ter o Vitória com uma matriz forte de ecletismo e as pessoas entregavam-se, ajudavam, sem nada, sem terem uma retribuição. E isso é muito típico no desporto também, não é? Encontra-se muito boa gente, digamos assim. Sim. Claro foram tempos muito bons. Gostei Ainda bem muito, que guarda os melhores momentos. Também sofri, fiquei ali com pequenas mágoas, mas hoje já não me dizem nada, já nem me lembro delas. Bom, mas eu queria falar um bocadinho disso, não aprofundando muito e não quero ser indiscreta, mas recordando um pouco a capital europeia da cultura e também a sua saída do Vitória Sport Clube e também aquilo que hoje de alguma forma te prende a conversar consigo, diria que essas saídas surpreendentes para muitas pessoas desses dois grandes projetos têm a ver com o facto do Júlio ser um homem de desafios ou hoje sente que saiu cedo demais desses projetos? Ficou algum arrependimento? Não, eu julgo que terei que fazer um esforço de memória para encontrar algo de que me arrependa do que tenha feito. Sim, vou-lhe já falar de uma, se quiser. Claro. Lembrei-me agora. Mas não, eu saio porque eu sou... quando chega uma fase em que sinto que já não há mais nada a fazer, que não há desafio, eu não consigo estar... Não consigo estar a sentar-me e estar a admirar as coisas a acontecerem e não ter um papel. Mas o que é certo é que ajudou na construção e na edificação de alguns projetos. Sim, e muitos, porque quando estava com entusiasmo e dava tudo que tinha, estudava, tentava fazer melhor, ia ver o que fazia melhor no estrangeiro, noutras outras cidades, e portanto é isto que me move, que me estimula, é fazer melhor. Quando já começa a ser o banal, eu desmotivo-me. E antes que me torne um passivo, eu saio, prefiro sair. Portanto, aconteceu isso na Câmara e aconteceu no Vitória. No Vitória eu tive 3 eleições. Deixa bons resultados, tanto a nível financeiro como desportivo. Acho que sim. Por isso é que surpreendeu muito a sua saída. Acho que sim. Eu não sei se me fica bem, se mal, mas eu acho que são os 7 anos mais produtivos da história do século Vitória. Financeiramente, desportivamente. Porque está documentado, não é? Vezes que fomos à Liga Europa, não à Liga Conferência, Liga Europa, com exigência diferente,
com nomes já com pesos pesados da Europa, de equipas com outros argumentos e, portanto, resultados desportivos, um quarto lugar, quintos lugares, títulos. Portanto, eu acho que apesar de toda a dificuldade, nós desafiávamos-nos todos os dias. Eu tinha uma equipa maravilhosa que também se sentia motivada por esta forma de estar e acho que fizemos um bom trabalho. Pergunta-me, podia fazer-se melhor? É sempre possível fazer melhor. Claro, é sempre possível. Mas eu acho que, apesar de tudo, estou satisfeito com o que se conseguiu fazer. E depois, voltando à questão do sair... Sim, era interessante ficar pelas suas palavras, porque há pouco tempo falava daquele pequeno conflito que tinha a ver um pouquinho com o Assad. Sim. E era interessante ser o Júlio a poder dizer aquilo que quer dizer. Pois, sobre o que tantos falaram e que se calhar não fazem ideia, não é? No último mandato, veja, em 16-17, o Vitória fica em quarto lugar no campeonato. É um resultado extraordinário, vamos à Liga Europa, etc. Se calhar até teríamos condições para ter ficado em terceiro, mas isso é outra conversa. E com um treinador chamado Pedro Martins. O Mr. Pedro Martins fica para o ano seguinte, no ano seguinte, querendo sair, porque ele tinha uma proposta para sair. Mas não que foi possível criar condições para que ele saísse, porque o clube que o queria contratar não estava disponível para pagar a indemnização para ele sair. Portanto, e eu não tinha forma de o libertar, não havia forma. Quer dizer, porque havia um contrato que tinha que ser respeitado. A coisa correu muito mal nesse ano a seguir e nós ficámos aquém das expectativas do Vitória. E as mesmas pessoas que celebraram um quarto lugar no ano anterior, no ano seguinte acharam muito mal nós termos ficado classificados aquém das expectativas dos vitorianos. E isso introduziu uma dinâmica muito estranha de oposição. E que teve por trás outras motivações, que eu não quero aqui falar delas, mas que eu sei que teve, objetivamente. E, portanto, nessa altura, eu devo dizer-lhe que fiquei um bocado surpreendido. Achava que o Vitória já tinha outra maturidade, atingido outra maturidade, percebido que há momentos difíceis que é preciso aceitar e há um processo de crescimento que estava a ser feito. A gente ia crescendo, podia subir 2 degraus, no ano seguinte descer 1, mas no seguinte voltar a subir 2 e tal. E eu não percebi aquilo, percebi mal, confesso que percebi mal. E portanto, e depois, no ano seguinte, portanto, tivemos este ano de sucesso, temos eleições, eu ganho as eleições com uma margem muito curta. E, portanto, isso vem adensar aquela ideia de que, afinal, o Vitória não tem a maturidade que eu achava que tinha. Se calhar eu já fiz tudo o que tinha para fazer aqui. Porque a minha ambição é enorme, é muito grande, mas tem como contrapeso que haja alguma resiliência, alguma capacidade do sócio vitoriano também perceber que há aqui, às vezes, alguns sacrifícios. E eu disse na altura à equipa, temos que nos classificar de novo para as competições europeias. E nesse ano, portanto, no primeiro ano, no ano em que eu saio do terceiro mandato, ficamos em quinto lugar e classificámos-nos para as competições europeias. Mas agora voltando aqui à questão mais importante, que se calhar faz com que se perceba melhor isto. E eu, durante o ano anterior, esse ano que ocorreu mal, percorri quase todo o mundo em reuniões para a entrada de um novo investidor no Vitória. Uma entidade brasileira que era o Banco de Minas Gerais. Sim. Banco de Minas Gerais, que é conhecido no Brasil, também tinha investimentos aqui no Futebol Clube do Porto e queriam tomar a posição do investidor privado, o Mário Andrade Ferreira. Queriam-lhe comprar a posição e fizemos várias reuniões, fizemos contratos para sociais, etc., para garantir que se essa entidade, tomando a posição do acionista maioritário, não cumprisse com o contrato e com o parasocial, perderiam toda a sua posição e as ações voltariam ao Vitória. Portanto, tínhamos digamos que uma espécie de bomba atómica. Portanto, era um contrato muito bom, na minha perspectiva.
E num segundo momento, eu consegui também que os donos do Paris Saint-Germain se interessassem por entrar no processo e fazer uma parceria com o Banco de Minas Gerais. Fiz uma última reunião em Paris e esteve comigo o investidor maioritário, em Paris, para acertarmos as questões. Mas depois, portanto, a minha ambição era, de facto, darmos um salto estratosférico. Eu estou a ouvir o Júlio, estou a pensar o desafio que é reunir com essas entidades. Sim. Sim, mas eu já estava, pronto, conhecia algumas pessoas e não é assim tão difícil. Depois, quando nós começámos a estar nesses palcos, facilmente nos habituamos. E aprendemos as linguagens, etc. Exato. E, para minha surpresa, o sócio maioritário acabou por me dizer, finalmente, que não aceitava vender a posição por um valor muito alto, que seriam muitas vezes o valor que ele tinha investido. Muitas vezes. 6 ou 7 vezes o valor que ele tinha investido. Ele não aceitou, queria muito mais do que isso. Eu tentei convencê-lo que isso era impossível, que ele estava a querer fazer uma transação que nunca seria possível no Vitória, pelo menos naquelas circunstâncias, naquele tempo, e que estava a amarrar o Vitória a uma incapacidade de poder dar um salto enorme. E eu, na altura, percebi que não tinha condições para continuar a fazer mais do mesmo, com as condições que tinha, com um parceiro de negócio, vou-lhe chamar assim, que não quis aceitar deixar o Vitória crescer, e com aquilo que eu na altura achava que estava muito presente e que hoje se calhar vejo de outra forma, e vejo mesmo, que era que se calhar o Vitória ainda não tinha a maturidade para aquilo que eu achava que tinha. E, portanto, fiz um processo de reflexão que foi rápido, de dias, e comuniquei à equipa toda que tinha chegado o tempo de darmos a oportunidade a outros de continuarem o projeto. E este ou outro. E foi assim. A reação foi muito surpreendente. Sobretudo das pessoas que estavam comigo. Eu sei que claro, alguns que ficaram... entendiam o projeto e alguns ficaram o seu magoados. trabalho. Alguns ficaram magoados, eu sei que ficaram magoados. E porque gostavam do que faziam, já estavam há muito tempo. E eu não... Foi assim muito inopinado. Mas eu também esforcei-me por explicar que eu também tinha direito a ter as minhas opções. Não podia ser às vezes é para mais difícil sempre... sair do que ficar. Pois, há muitas pessoas que mais difícil é sair. essas atitudes costuma precisamente dizer-se que é mais difícil saber sair do que saber entrar, ou do que entrar. E, portanto, eu se calhar não soube bem sair, ou tinha que ser. Tinha que ser. Não sei como é que poderia ter feito de outra forma. Está feito. Eu acho que Vitória está no seu caminho. Ficam boas memórias acima de tudo, Júlio? Sim, só tenho principalmente boas memórias. Gostei muito de estar no Vitória, imenso. Ainda bem. Sofri muito, mas mesmo o sofrimento faz parte. Ajuda-nos a crescer. Não, eu acredito que sim. Júlio, como é que conviveu com o mediatismo? Começámos a nossa conversa por aí, não explorámos muito. Como é que se convive? São muitos anos no Vitória? Não tive muita dificuldade, sabe? Eu antes tinha estado na Câmara como vereador, portanto já tinha tido ali um tirocínio. Um cheirinho daquilo que é, por menos, aparecer um pouco, ou falarem de nós coisas que muitas vezes não sabem. Enquanto vereador, tive dossiês que me obrigavam a expor-me, a falar em público, representava a Câmara na CCDRN, na elaboração do Plano Regional de Ordenamento do Território do Norte, no Eixo Atlântico, no AFPARC, ou seja, obrigava-me a sair um bocado da minha zona de conforto, a expor-me, a ter intervenção pública, a ser conhecido. Portanto, foi algo que foi gradual, não foi de repente ver-me perante algo de novo. Mas essa experiência da Câmara e do Vitória também, com certeza, que ajudaram também o Júlio depois a tornar-se o homem de negócios, que também hoje em dia, a ganhar outra segurança, provavelmente na sua... Sim, eu sempre tive alguma veia empresarial, por via da família, porque antes de estar na Câmara, como lhe disse, fui profissional liberal e depois hoje faço a minha vida que não tem nada a ver com a vida pública. Sim, claro que sim.
Ainda bem que aceitou ter vindo aqui ao Memória do Futuro. Não foi fácil, não porque mesmo. não quisesse, mas Não, por uma questão de agendas. É bom que sim. fique explícito, porque eu comecei a conversa dessa forma, meio que em tom de brincadeira, mas não havia aqui nenhuma intenção por trás, era mesmo uma questão de agendas. Júlio, antes de terminar, ainda assim queria lhe fazer uma última pergunta. Muito bem. Já percebi que é um homem muito mais racional do que emotivo, ou pelo menos esconde a sua emoção. Ela vem depois, como tinha dito, não é? Mas ainda assim, Guimarães, o que significa para si? Guimarães é a minha razão, é a minha origem e as minhas raízes estão aqui. Nós tendemos sempre a refugiar-nos nas coisas mais simples, nos afetos, nas amizades, nos momentos de felicidade, que são os que nos dão segurança quando sofremos, quando estamos inseguros, e essa viagem é feita sempre e transporta-me para Guimarães. Portanto, Guimarães não consegue desligar-se de mim, ou eu não consigo desligar-me de Guimarães. Muito bem, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, Andréia.